pastor Eliúdes está aqui, servo de Deus, vai ser o instrumento de Deus nessa noite para nós. Como que a igreja vai saudar o servo do Senhor Jesus? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nessa noite, o pastor Eliúdes está com a palavra nessa noite. Graças a Deus. Só dar uma igreja com a paz do Senhor. Amém. Amados, aproveitando que os irmãos estão em pé, gostaria de ler dois textos. O primeiro é o versículo tema deste culto, que está no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 13. E depois eu convido os irmãos para lermos um texto também conhecido, que está em 1 Samuel, capítulo 20, a partir do versículo 11. Amém? O tema desse culto, chamado o culto do amigo, está dizendo assim: Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém? Diga comigo: Jesus veio fazer amigos. Agora abra, irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo 20, versículo 11 a 17. Eu estarei lendo, os irmãos apenas acompanham. Diz assim: Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã estas horas, ou depois de amanhã, eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti e não te fizer saber. O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto. Mas se aprover meu pai fazer-te mal, também te farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usará comigo de beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortará da minha casa a sua beneficência eternamente? Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi? Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Amém? Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor, eu sou grato a Ti por esta oportunidade que me deu de estar entre amigos e poder falar a Tua palavra, que é o nosso amigo. Espírito Santo, eu sou insuficiente, o Senhor conhece as minhas debilidades, mas eu dependo de Ti para falar, e os meus irmãos dependem de Ti para compreender. Ajuda-nos, ó Espírito Santo. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Aleluia. Quero agradecer a Deus, ao pastor Raimundo. Aleluia. Ao nosso pastor também, evangelista Valdemar, ao convite que o nosso irmão Leandro, servo do Senhor, na verdade, como ele disse, ele fez o convite à minha esposa, e ela passou por uma cirurgia esses dias, operou da vesícula, e ela está se recuperando muito bem, graças a Deus. Mas tem vezes que ela dá umas andadas aí dói o negócio lá, né? Aí ela não pôde estar aqui, pediu para mim hoje, por volta da 1h, se eu poderia estar pregando aqui. E o que é interessante, irmãos, é o texto que Jesus disse: aquele que é nascido do Espírito não sabe para onde vem nem para onde vai. E essas coisas acontecem com o crente, porque eu ia pregar hoje lá no Jardim Luciana, o nosso pastor Marcos, que os irmãos conhecem, já foi pastor aqui no Parque Vitória 2, mas o culto adiou lá. E eu falei assim: então eu vou hoje então lá no Parque Vitória 3 para ouvir Deus usar minha esposa. Mas não sabia que quem ia pregar ia ser eu, né? Aleluia. E Deus tinha me dado uma palavra. E quando eu olhei o tema,
um tema de amizade. Eu falei assim, meu Deus, até a palavra o Senhor já havia me dado e não falou nada. Aleluia. Deus é grande, irmãos. Deus é grande, irmãos. Aleluia. Queridos, como nosso irmão Leandro, servo do Senhor, nos antecedeu aqui alguma coisa, Cristo é o amigo supremo e verdadeiro. E o que é interessante é que nós temos amigos que dividem conosco momentos de alegria, mas na hora da tristeza só quem está os verdadeiros amigos. Eles não falham. E os verdadeiros amigos, eles são humildes. Jesus disse assim, eu sou humilde de coração. Os verdadeiros amigos, mesmo quando você manda ele embora, ele fica. Você sai daqui, não vem na minha casa não, não fica perto de mim não, que eu não estou bem, mas ele está lá. Porque ele é humilde. O verdadeiro amigo, ele consegue, ele escolhe as suas qualidades, não enxerga os seus defeitos. Ele sabe que você tem defeito, mas ele te ama e ele prefere estar com você. E ele te socorre, ele te ajuda, ele para te atender. Tudo isso o verdadeiro amigo faz, e Jesus é esse amigo. Jesus, ele faz tudo isso. Ele dá-nos pão para comer, ele cura as nossas enfermidades. Quando nós o negamos, como Pedro fez, ele vem e perdoa e diz, olha, eu sou seu amigo. Às vezes eu fico olhando para aquela situação de Judas chegando com um batalhão de soldados para prender Jesus, e deu um beijo no rosto de Jesus, e Jesus disse, o que você quer, amigo? Você pode não ser meu amigo, Jesus estava dizendo, mas eu quero ser sempre o seu amigo. Eu quero ser sempre o seu amigo. Eu vim aqui para morrer por meus amigos. Eu vim aqui fazer uma amizade verdadeira, e eu vou provar essa amizade morrendo por vocês. Aleluia. Aleluia. No Antigo Testamento há uma história de amizade muito linda, registrada no livro de 1 Samuel. E sabe o que é interessante? Que no capítulo 18, quando Jonatas teve o primeiro encontro com Davi, o versículo 1 diz, Jonatas, parte final, o amou como a sua própria alma. E diz o texto no versículo 2 de 1 Samuel, capítulo 18, e Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E o versículo 3 diz, e Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Amados, qual foi o sinal de verdadeira amizade de Jonatas? As obras, os atos. Porque nos dias de Saul, o texto, quando nós lemos, os filisteus dominavam Israel naqueles dias, e eles não tinham espada, até as suas enxadas, para eles afiar, eles tinham que ir na terra de Ecrom afiar as suas enxadas, porque os filisteus não permitiam que Israel tivesse ferramentas ou armas. Havia pouquíssimas armas em Israel. Uma era de Saul e a outra espada era de Jonatas. Mas Jonatas, porque amava Davi, deu a sua própria espada para Davi. Jonatas deu a sua roupa para Davi. Jonatas pegou o seu cinto e deu para Davi. Jonatas
não só amava por palavra, eu te amo, não. Ele amava Davi por obras, por atos, por atitudes. Os verdadeiros amigos provam que são verdadeiros amigos com obras e atitudes. E quando olhamos mais à frente, no capítulo 20 agora, Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul havia perdido a unção, o Espírito de Deus havia saído dele. Saul estava reinando na carne, e ele odiava Davi, queria matá-lo, porque sabia que Davi seria o próximo rei. E naquela ocasião, Davi e Jonatas se encontram, e Davi diz para Jonatas: olha, o que eu fiz para seu pai? Seu pai quer me matar, o que eu fiz para seu pai? E Jonatas disse: olha, eu vou verificar se isso é verdade. E se de fato o meu pai quiser te matar, eu vou te avisar. E se eu não te avisar, que Deus faça comigo o mal que o meu pai quer fazer com você. Sabe o que é isso? Sinal de verdadeira amizade. O amigo não quer ver o outro morrer. O amigo fala, revela, diz. E diz o texto que então Jonatas fez uma aliança com Davi aquele dia e disse: olha, quando você reinar, não retires de mim a sua mão. Aleluia. E eternamente não retires a sua mão da minha herança, da minha família, porque Deus vai te fazer rei. Eu sei que Deus é contigo. E então fizeram ali uma aliança, e diz o texto que foi provado que Saul queria de fato matar Davi. Jonatas então avisa Davi, Davi foge, e ele disse: vai em paz, meu amigo, e Deus seja contigo. E não viu mais Jonatas Davi. E o texto vai avançando. Então ocorre uma grande guerra, e quem morre na batalha? Saul e Jonatas. E Davi, quando soube, Davi chorou, fez uma lamentação, dizendo: como caíram os gigantes. Como caíram. Davi enxergava Saul como um grande homem, um grande guerreiro, e enxergava Jonatas como um grande guerreiro. Agora Davi, com a mão de Deus sobre ele, ele então reina em Hebrom, Judá, a sua casa paterna. Isso está em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4 e 11. A casa de Judá fez de Davi seu rei, e lá ele reinou por 7 anos. E no capítulo 5 então veio todo Israel e unge Davi como rei de todo Israel. Então alguém diz: vamos conquistar Jerusalém. Eu quero ler aqui com os irmãos que a coisa muito interessante acontece aqui. O versículo 6 e 8: e partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Aí o versículo 8, Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem coxo entrará nesta casa.
Davi, queridos, mesmo sendo um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem preconceituoso. E ele tinha alguns pecados, algumas lepras ainda. Porque isso acontece com a gente, irmão. Não é porque que eu sou pastor que eu não tenho umas mazelas aí não, irmão. Tem. E eu tenho, você tem. E aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso e o Espírito de Deus não está nele. Aquele que diz que não tropeça em palavra alguma se faz mentiroso, porque todos nós tropeçamos em muitas palavras. Somos amigos uns dos outros, mas a gente tem falha. Mas a verdadeira amizade, ela sobrepõe as falhas. Aleluia. E o rei dos Jebuseus teve uma visão. Ele disse: olha, Davi não entrará em Jerusalém. Vamos colocar cegos e coxos na entrada da cidade, porque Davi, ele não gosta de coxo, não gosta de cego. Davi não vai entrar aqui. Então Davi disse: eu faço uma promessa: quem entrar na cidade e matar o cego e os coxos, eu vou fazer capitão. É uma covardia matar cego e coxo, né, irmão? É uma covardia, irmão. Você vai brigar com o cego, você vê que ele não consegue nem te mirar, você fala: deixa quieto. Mas Davi diz: não, eu quero esses caras tudo morto. E fez uma proposta muito boa: vai ser capitão no meu exército. Subiu o soldado lá e matou todos os coxos lá, irmão. E fizeram uma placa naquele dia. O nosso pastor Eli Roots